Boa noite. Hoje eu não olhei. Quinto, sexto, sétimo encontro, alguma coisa assim, porque tivemos duas ou três aulas iniciais, né, do prefácio, da introdução, mas hoje nós estamos no quarto capítulo que se chama Compromisso, que o amor seja amor próprio. Estamos indo para metade do livro, né, eu acho que está num ritmo bom. Os capítulos não são grandes, mas são densos o suficiente para ter muito conteúdo. Inclusive, na aula de hoje tem muita coisa atravessada que é legal no meio do capítulo, que se deixarmos, vamos abrir portas aqui, que quando a gente assustar, a gente vai estar num canto completamente diferente do que está no texto. Então, vocês podem me segurar, porque senão eu vou falar até babar. Tá? De qualquer forma, eu tentei selecionar trechos específicos para não acontecer muito disso, né? Porque senão, de fato, tem bastante coisa para debater no texto de hoje. Eu vou começar direto lendo o iniciozinho da 93. Eu não vou ler a citação que ela coloca no começo do capítulo, vou direto no texto, e ele já faz um retorno do que nós vimos no capítulo anterior. Isso já vai ser aqui o suficiente como retomada de ponto, tá? De rememorar onde nós estávamos. De Isabel assim, ó, o compromisso de dizer a verdade estabelece os fundamentos para a abertura e a honestidade, que são a pulsação do amor. Isso aqui foi basicamente tudo que nós vimos no encontro passado. Debatemos, inclusive, sobre verdade e mentira, né? Foi a porta que abrimos que gerou bastante reflexão. Mas o ponto é da Bel, bem kantiana, a verdade é fundamental para gerar confiança. Independente do contexto, há que se ter verdade, só assim tem confiança e só assim, portanto, tem amor. Esta, basicamente, foi a reflexão do capítulo anterior. E aqui, o que vai acontecer agora, já dando spoiler, né, o próprio título entrega um pouco, vai tratar, é quase que um passo para trás. Para dar amor ao outro, eu preciso amar a mim mesmo. Parece religião, hein? Mas não é. Aqui é muito num sentido até epistêmico. Eu preciso saber o que é a coisa para poder aplicar ela. Faz só sentido, né? Veja, eu preciso saber o que é a coisa para poder aplicar ela. Só que se eu sei o que é a coisa, se estamos falando de amor, se eu sei o que é isto, por que não aplicar em relação a mim mesmo? Veja, se eu estou aqui buscando conhecimento para falar sobre amor, dentro de uma perspectiva do outro e da sociedade, se eu estou buscando esse conhecimento para o outro, se eu já tenho ele, eu posso testar até mesmo em mim. Então, tudo aquilo que a gente falou, confiança, responsabilidade, enfim, isso vai se repetir, inclusive, no conceito na aula de hoje. Por que não? Eu mesmo ser essa primeira cobaia, vamos colocar assim, né? Assim, aplicar o amor em relação a mim mesmo. Então, é mais ou menos nessa direção do amor próprio desse sujeito que aplica esse conhecimento em relação a si e, claro, também em relação ao outro depois. Então ela continua. Quando podemos nos ver como realmente somos e nos aceitamos, construímos os fundamentos necessários para o amor próprio. Todos já ouvimos a máxima: se você não se ama, não poderá amar mais ninguém. Soa bem. No entanto, é muito comum sentirmos certo grau de confusão ao ouvir essa afirmação. A confusão surge pois a maioria das pessoas que pensam não serem dignas de receber amor tem essa percepção porque, em algum momento da sua vida, foi socializada por forças fora de seu controle para se ver indigna de amor. Aqui uma constatação que ela fez lá no comecinho, vocês vão lembrar. Ela diz: praticamente todas as famílias são disfuncionais. Se todas as famílias são disfuncionais, ou praticamente todas, é muito provável que muitas pessoas sejam educadas e são levadas a acreditar que elas, em algum momento, elas foram socializadas a um contexto onde elas não têm amor próprio. Elas não vão internalizar esse conceito, portanto, não vão aplicar em relação a si e, fatalmente, na vida adulta, não vão aplicar em relação ao outro. Então, se é assim, aqui mais para frente
A Bel vai até deixar um tanto ou quanto explícito que ela está falando para pessoas que vão fazer um processo de desconstrução. São adultos que estão lendo o livro da Bel. É claro que, como a gente já até falou em algum outro momento, a gente vai aplicar isso aqui em relação ao nosso contexto. Inclusive, sei lá, aos nossos filhos, sobrinhos, o que quer que seja. Mas, majoritariamente falando, é um processo de desconstrução, já que, se de fato a maior parte das famílias são disfuncionais, significa que nós mesmos passamos por esse problema de ter sido educados a um contexto de um amor disfuncional. E fatalmente a gente está replicando isto também. Nós não nascemos sabendo como amar, quer se trate de nós mesmos ou de outra pessoa. Contudo, nós somos capazes de reagir ao carinho. Aqui uma porta, né? A gente não sabe o que é o amar, mas a gente sabe reagir ao carinho. Então, uma porta de inserção do conceito. Conforme crescemos, podemos dar e receber atenção, afeição e alegria. Aprender como nos amar e como amar os outros dependerá da existência de um ambiente amoroso. O amor próprio não pode florescer em isolamento. Não é uma tarefa fácil amar a si mesmo. Axiomas simples que fazem o amor próprio soar fácil só tornam as coisas piores. Eles levam muitas pessoas a se perguntarem por que continuam presas a sentimentos de baixa autoestima e auto-ódio se é assim tão fácil se amar. Usar uma definição prática do amor como as ações que tomamos em favor de nosso crescimento espiritual ou de outrem nos fornece um diagrama para trabalhar a questão do amor próprio. Quando vemos o amor como uma combinação, aí ela cita, né? Ela vem de novo com o conceito, ó. Quando vemos o amor como uma combinação de confiança, compromisso, cuidado, respeito, conhecimento e responsabilidade, podemos trabalhar para desenvolver essas qualidades ou, se elas já forem parte de quem somos, podemos aprender a estendê-las a nós mesmos. Então ela deixa claro que é um processo de desconstrução, né, levando em consideração que são adultos que vão ler o texto da Bel, e aí na sequência ela vai começar de fato a entrar no processo propriamente. Aqui ela está basicamente descrevendo o que tem que acontecer. Dentro dessa construção específica do que tem que acontecer, ela já citou algumas palavras que vão voltar para a gente várias vezes. Ela fala de baixa autoestima, de auto-ódio, como isto, nessas pessoas, né, que foram educadas em famílias disfuncionais, repetem esses padrões de comportamento. Então ela considera, ela começa ali, já no parágrafo de baixo, a falar sobre esse processo de desconstrução. Ela diz assim, ó, muitas pessoas consideram útil examinar o passado de um modo crítico, especialmente a infância, para mapear a internalização de mensagens que afirmam que elas não tinham valor, não eram boas o suficiente, eram loucas, estúpidas, monstruosas e por aí vai. Então veja, um processo de desconstrução. Apenas entender como adquirimos esses sentimentos de inutilidade raramente nos permite mudar as coisas. Então, olha só que interessante, os terapeutas vão começar a ver isso aí com frequência, porque isso aparece na clínica um tantão. Olha só o que ela está dizendo. Apenas conhecer não é o suficiente. Em geral, é só uma etapa do processo. Assim como muitas outras pessoas, considerei útil examinar padrões de pensamento e comportamento negativos aprendidos na infância, especialmente aqueles que moldaram meu senso de self, né, de eu e de identidade. Entretanto, esse processo sozinho não garantiu a autorrecuperação, não foi suficiente. Compartilho isso porque é muito fácil ficar empacada na simples descrição, repetindo a própria história várias vezes. Eu falei dos terapeutas, e os terapeutas que estiverem aqui vão notar isso. Sabe quando, no meu caso, né, o analisando chega e fala algo do tipo assim, eu vou falar a mesma coisa, ou fala assim, isso de novo, isso está se repetindo, e a pessoa fala, eu tenho consciência, mas está se repetindo, eu sei o que é, mas está se repetindo. Qual é o ponto? Saber e dar sentido são coisas diferentes. A coisa se repete porque a gente ainda não elaborou aquilo. Então pode ser, eu ter consciência de uma coisa, o que a Bel está dizendo aqui só saber sobre esses padrões de comportamento
dentro do que ela está colocando aqui, do amor próprio, que nos leva, especificamente, se eu não tenho amor próprio, eu tenho auto-ódio, eu tenho sabotagem, eu tenho baixa autoestima, mesmo que nós saibamos que isso aconteça, que acontece com a gente, né, na vida adulta, que a gente reproduz esse tipo de comportamento, ela vai falar mais para frente sobre sabotar, né, na profissão, no trabalho, você está indo bem, mas você se sabota, e você sabe que você faz isso, mas você não consegue sair disso, né? É isso que ela está dizendo. Eu sei que eu faço, mas só saber não é o suficiente. Eu preciso de algo mais. Esse algo mais especificamente é nos apropriar dessa coisa. Além, de, além do só saber, tá? Vou colocar só entre aspas, né? Porque isso é importante, é a primeira etapa do processo. Eu preciso saber. Mas para além do saber, eu preciso me apropriar disso. Eu só vou conseguir dar sentido para essa construção quando eu abraçar isto que eu estou investigando, enfim, né, repetindo a própria história várias vezes, o que pode ser uma forma de se apegar ao luto ligado a esse passado, a uma narrativa que põe a culpa nos outros. Aqui uma coisa interessante, né, ela cita o luto, ou cita uma narrativa que põe a culpa nos outros. O luto é isto, né? O luto é algo mal elaborado, né? Ou não elaborado, mal elaborado ou não elaborado. É um afeto que perdeu seu objeto de resolução, e esse afeto eu ainda não compreendo, não entendo. É óbvio que tem relação com esse objeto que se perdeu, mas eu ainda não elaborei esse afeto, que não está se resolvendo mais pela ausência desse objeto. Ou especificamente quando ela diz, né, ou há uma narrativa que põe a culpa nos outros. Olha só o ponto aqui, bem Freud, né? Qual a tua responsabilidade naquilo que você se queixa? Veja, não é negar que exista, talvez ali, uma responsabilidade alheia que te levou a construir esse tipo de comportamento que gera algum sofrimento. Tanto que Abel fala mais para trás, em outros capítulos, eu lembro que eu falei até do Spinoza. Tá, existe uma responsabilização em torno das pessoas que nos fizeram compreender o conceito de amor de maneira equivocada. Mas essas pessoas não fazem por maldade. Elas só estão reproduzindo um comportamento que elas mesmas foram ensinadas a se comportar. Então, aqui, quando ela fala assim, né, há uma narrativa que põe culpa nos outros, veja, eu ainda não elaborei. Posso ter conhecimento da coisa, não elaborei, então não dei o meu sentido para aquilo, mas eu preciso de um sentido, né? Neuroticamente a gente precisa tentar abraçar o mundo de alguma forma. É o que o Nietzsche fala em Genealogia da Moral. O problema não é o sofrimento, é eu não conseguir explicar o sofrimento. Se eu explico ele, tá sofrendo, eu tenho uma explicação, né? Porque o ponto do Nietzsche é a gente não conseguir lidar com a falta de sentido. É fundamental. Isso, inclusive, vai voltar mais para frente, nesse aspecto do sentido da vida. O fato da vida doer incomoda. Então, eu preciso criar uma narrativa para ornar aquilo. Nem que eu crie, o ponto é, nem que eu crie uma narrativa que fantasiosa, né? O Nietzsche, especificamente, vai apontar o dedo na cara da religião, mas no caso do Nietzsche, o problema da religião é como ela castra os nossos movimentos. Mas enfim, aqui portas, né? Já eu aqui abrindo uma coisa e quase fazendo uma aula de existencialismo. Logo abaixo, a Abel vai dizer assim, ó, se é importante compreendermos as origens de uma autoestima frágil, também é possível ultrapassar esse estágio. Então veja, não é só saber, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Aí eu vou pular para o parágrafo de baixo, onde ela vai começar a falar do processo propriamente, no sentido de, depois do conhecer, o que que eu faço com isto que eu estou conhecendo? Então ela diz assim, ó, o coração ferido aprende o amor próprio, começando por superar a baixa autoestima. Em seu extenso livro Autoestima e seus 6 pilares, Nathaniel Branden destaca dimensões importantes da autoestima. Aí ela cita ele. A prática de viver conscientemente a autoaceitação, a autorresponsabilidade, a autoafirmação, viver com propósito e praticar a integridade pessoal. Essa é a definição de autoestima. A Abel vai destrinchar uma por uma na sequência do livro aqui, tá? Citando este Nathaniel. Viver conscientemente significa pensar criticamente sobre nós mesmos
e o mundo em que vivemos. Ousar fazer perguntas básicas a nós mesmos. Quem? O que? Quando? Onde? Por quê? Responder a essas questões geralmente nos fornece um grau de consciência que nos ilumina. Branden afirma: viver conscientemente significa buscar estar consciente de tudo o que sustenta nossas ações, propósitos, valores e objetivos, para melhorar a nossa habilidade, seja ela qual for, e nos comportarmos de acordo com o que vemos e sabemos. Ou seja, uma neurose bem consciente da própria neurose. Mas é isto, tá? Cada um com a sua neurose, cada um sustentando, especificamente, eu vou falar bastante mais para frente sobre isso, sustentando seus próprios desejos dentro dos possíveis, dentro do possível. É óbvio que a gente sabe que nem tudo que a gente quer se resolve, mas que a gente consiga resolver os nossos desejos dentro do possível. Mas veja que interessante, ousar fazer perguntas básicas a nós mesmos. Quem? O que? Quando? Onde? Por quê? Aqui a analogia, que eu acho que eu já devo ter feito essa analogia para vocês, do livro em branco, eu acho que ela é fundamental. Inclusive, é, esse indivíduo que cresce e não tem autoestima, o que que seria essa baixa autoestima? É a ausência de liberdade. Um sujeito que não se constituiu de alguma forma na própria liberdade e, portanto, ele não tem ciência desta liberdade, ele tem receio de dar passos. E esse receio de dar passos, se a gente pensa, por exemplo, no próprio conceito de sentido, no seu sentido geral, me perdoe a redundância, sentido é projeto, sentido de vida é projeto. É o que eu faço da vida. Ora, se eu não dou passos, eu não faço nada da vida. E para eu dar passos, movimentar o meu projeto, eu preciso ter ciência da minha liberdade. Se um ser humano é constituído sem essa ciência da liberdade, na vida adulta ele não projeta. Se ele não se constitui, ele não tem consciência desse processo, não tem consciência da própria liberdade. Então, se ele não se movimenta, não tem sentido, né? Mais para frente, a Bel vai falar sobre isto também. Pois bem, se perguntar quem, o que, quando, onde, porquê, em que contexto, a analogia é a analogia do caderninho em branco, né? Todos nós somos um caderninho em branco, ou melhor, nascemos como um caderninho em branco. Só que no segundo zero, ou 0,00001, nasceu, saiu da barriga da mamãe. Pronto. O livrinho já está escrito um tantão de coisa e não foi você que escreveu, né? Seu nome você não escolheu, onde você nasceu você não escolheu, se é rico, se é pobre não escolheu nada. Existe todo um construto dado que vai cair de colo, né, na sua estrutura, na sua realidade. E isto vai se dar por muito tempo, né? Esse caderninho será preenchido dentro do seu contexto familiar, dentro da sua escolinha, enfim, isso vai moldando o modo como você vai se formatando. O ponto é que em algum momento você pode pegar esse caderninho de certa forma, essa desconstrução para chegar nesse amor próprio, especificamente quando ela fala várias vezes mais para frente vai ficar mais claro isso, mas quando ela fala de você deixar de escutar vozes que te impedem de se expressar, né, de expressar essa subjetividade, é um pouco disto. Veja, ela vai falar exatamente de escutar vozes internas que geram conflito. Ora, é você com você, de certo modo. É você, enquanto subjetividade, lendo aquela formatação que foi colocada para você mesmo, no seu caderninho, que te constituiu enquanto um sujeito. Mas é você olhar para esse caderninho, olhar para você, né, esse você que se expressa ali de maneira construída pelo olhar do outro, vamos colocar assim, e você perguntar aquelas coisas que estão escritas ali, o que que elas são? É justamente as perguntas aqui, ó. Quem? O que? Quando? Onde? Por quê? Quando você lê esse caderninho, essas coisas que estão escritas ali, e fazer essas perguntas, e você refletir sobre elas, você terá respostas.
E aí você vai analisar essas respostas. Na verdade, é todo esse trecho de texto, né? Viver conscientemente significa buscar estar consciente de tudo que sustenta nossas ações, propósitos, valores e objetivos. E, fundamentalmente, suas ações, propósitos, valores, subjetivos são seus ou são imposições que colocaram lá no seu caderninho e hoje você só reproduz esse comportamento? É mais ou menos isso quando Nietzsche diz: torna-te quem tu és. Para você olhar para a sua subjetividade, para a sua singularidade, fazendo essas perguntas, para que você possa encontrar, e aqui especificamente, este lugar de amor próprio. Tá? Então, aqui, de algum modo, é a neurose, mas a gente consciente da neurose, né? Da gente abraçar esse lugar de tentar é, dar vazão ao que eu quero, fundamentalmente. É claro que, repito, o querer nem sempre se resolverá enquanto querer na sua totalidade. Há o querer, mas há também o que é possível fazer com esse querer. Mas para se perguntar depois o que é possível fazer com esse querer, eu preciso saber o que que eu quero, né? E aí, especificamente aqui, ao buscar a minha singularidade, eu vou fazer esse confronto entre o que eu sou e aquilo que foi construído para mim, né? Enfim, isso é o processo de desconstrução. Então, ela continua. Para viver conscientemente, temos que nos engajar em uma reflexão crítica a respeito do mundo em que vivemos e conhecê-lo mais intimamente. Ela joga também a reflexão para fora, né? Aqui é interessante, isso vai voltar mais para frente também, que é uma dimensão de este eu que se constitui, ele se constitui de fora para dentro, né? Esses atravessamentos que precisam ser desconstruídos, eles serão desconstruídos porque eles são atravessamentos de fora. Então, há também aqui uma dimensão política. E ela vai falar depois também da própria responsabilidade social desta dimensão política. Tanto que ela vai citar o racismo, a misoginia, o machismo, enfim. Então ela continua: com frequência é por meio da reflexão que indivíduos que não se aceitavam tomam a decisão de parar de ouvir as vozes negativas. Veja, é você com você, dentro e fora de si. Dentro porque isso está internalizado, dentro porque você foi constituído, né, desde criança, foi constituído por esses atravessamentos, e isso é internalizado, você acaba transformando isto em algo seu e fora de si, porque, bom, isso está do lado de fora, isso faz parte da estrutura externa. É preciso desconstruir, porque, veja, nós estamos. Foi o assunto de uma das aulas, né? A desesperança. Pô, isso é difícil demais, pá, como é que faz isso? Né? Porque, tá, se a gente se desconstrói, mas estruturalmente do lado de fora não mudou, porque é um problema estrutural, dá um certo receio, né? Quer dizer, eu me mudo, talvez eu mudo o meu contexto familiar, mas o mundo, se deixar o mundo, engole de novo. Então, mas veja, é assim mesmo, é o trabalho de formiguinha, você faz o seu, trabalha com quem está ao seu redor, e aqui a esperança, né, num sentido não patológico do conceito, eu aqui quase um Nietzscheano problematizando o conceito de esperança, mas não vou fazer isso, entendendo que possivelmente quem está do meu lado vai levar para outros contextos esse processo de desconstrução, de tal modo que em algum momento um faz com dois, dois com quatro, quatro com oito, e aí você estrutura um movimento. Aí este movimento estruturado derruba a estrutura problemática. Então, teremos que ter paciência com o processo. Talvez não será nem na nossa geração, tá? Sinto muito, mas é o que dá para fazer. É o que a gente consegue fazer com a coisa. Então, ouvir as vozes negativas dentro e fora de si que os rejeitam e os desvalorizam constantemente. Então, esse é o ponto, né? Então, até aqui ela está falando sobre este movimento de desconstrução, de olhar para dentro de si, de se perguntar se isso que me foi constituído faz parte de mim, se eu quero, né, continuar me movimentando a partir dessas coisas a priori dadas, vamos colocar assim. A priori não no sentido transcendental, tá? A priori no sentido de nascer no mundo e já estava aqui. Essas coisas já estavam aqui.
Na sequência do texto, ela vai para uma direção interessante, né, relativamente engraçada. Na verdade, várias vezes esse trecho desse texto, Abel flerta com obras meio autoajuda, né? Vocês já perceberam? Então ela vem assim, ó. Frases motivacionais funcionam para qualquer pessoa que esteja se esforçando para se aceitar. Embora durante anos eu tenha me interessado por formas terapêuticas de cura e autoajuda, ela até deixa claro, né? Frases motivacionais sempre me pareceram um pouco bregas. Mas enfim, ela vai falar esse pedaço de texto aí sobre como existe um certo recondicionamento a partir de uma desconstrução por essas frases motivacionais. Logo, não vou adentrar tanto não, porque tem muita coisa, portas, tá? Fiz escolhas, me perdoe. No parágrafo de baixo ela diz assim, ó, a autoaceitação é difícil para muitos de nós. Há uma voz interna que julga constantemente. Então, mais uma vez, a questão do eu com eu mesmo. Do eu, o eu que deseja, e alguma coisa do meu eu que julga. Que foi internalizado e nessa construção está ali me sabotando, não me permitindo expressar o eu propriamente, e de tal modo que nessa relação de amor com amor próprio, eu não consigo fazer essas construções, porque isto que julga não me permite. Então há uma voz interna que julga constantemente, primeiro nós mesmos e então os outros. Essa voz gosta da indulgência de uma crítica negativa sem fim. Como aprendemos a acreditar que a negatividade é mais realista, ela parece mais real do que qualquer voz positiva. Uma vez que começamos a substituir o pensamento negativo pelo positivo, fica claro que, longe de ser realista, o pensamento negativo é totalmente incapacitante. Quando somos positivos, não só aceitamos e afirmamos quem somos, mas também somos capazes de afirmar e aceitar os outros. Aqui é a conclusão do trecho anterior, que eu não li por completo, deste movimento de tentar, pelo hábito, trocar pensamentos negativos que giram em torno de uma castração, né, por essa coisa que julga que é interna, por essa coisa que julga e não me permite expressar quem eu realmente sou. E onde isso vai dar? Ela diz: quanto mais nos aceitamos, mais estamos preparados para assumir responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Ao comentar esse terceiro pilar da autoestima, Brandon define a autorresponsabilidade como a disposição de assumir a responsabilidade pelas minhas ações e a realização dos meus objetivos, pela minha vida e pelo meu bem-estar. O que ela está dizendo basicamente? Então, sujeito começou o processo de desconstrução, começou a lidar com a própria baixa autoestima, começou a vencer isto, começou a fazer o choque entre o eu e a coisa que julga, começa a perceber então que aquilo que a coisa julga, na verdade julga porque eu fui constituído dentro de um contexto que me constituiu a pensar que aquilo precisa ser julgado. Então eu começo a desconstruir. Quando eu começo a desconstruir, eu olho para o caderninho de novo e estou desconstruindo aquela coisa, eu percebo que os escritos que foram escritos lá, eles podem ser rabiscados, às vezes até apagados. Posso escrever por cima, ou eu só viro a página e vai ter uma página em branco lá para eu escrever novamente. A partir deste momento que eu percebo que eu posso escrever de novo, seja onde for, eu vou assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Percebe o movimento? Porque eu estou deixando para trás aquilo que foi imposição, que foi escrito lá e transcende a minha própria vontade. Quando eu assumo, então, aqueles escritos, é isso, é a autorresponsabilidade. A disposição de assumir a responsabilidade sobre as minhas ações e as realizações dos meus objetivos, dos meus desejos, pela minha vida e pelo meu bem-estar. Então toco esse lugar do querer, compreendo o que eu quero em relação àquilo que estava sendo escrito. Obviamente vai entrar depois o aspecto do que é possível fazer com esse querer, mas a partir do momento que sou eu escrevendo nesses espaços, assumindo essa folha em branco do caderninho, é a minha responsabilidade, é a minha vida, é o movimento que eu estou fazendo. E aí, na sequência do texto, ela vai para o aspecto social. Veja bem, ó. Assumir a responsabilidade não significa negar a realidade da injustiça institucionalizada.
Porque pode ter a sensação de que quando eu faço esse movimento, eu quase, inclusive ela deixa o último trechinho, os últimos trechos, na verdade, do capítulo, para refletir sobre um pouco sobre isto. É, talvez uma sensação de anarquia, né, de um sujeito que vive a anarquia, vai pensar só nele, a sua responsabilidade, e aí ele esquece todo o resto. Não, não é isto. Não é isto. Por que que não é isso? Olha só. Assumir responsabilidade não significa negar a realidade da injustiça institucionalizada. Por exemplo, o racismo, o machismo e a homofobia criam barreiras e incidentes concretos de discriminação. Simplesmente assumir responsabilidade não significa que possamos impedir que atos de discriminação ocorra. No entanto, podemos escolher como reagimos aos atos de injustiça. Assumir a responsabilidade significa que, diante de barreiras, ainda temos a capacidade de inventar nossa vida, de moldar nosso destino de formas que ampliem nosso bem-estar ao máximo. Todos os dias praticamos essa transmutação para lidar com realidades que não podemos mudar facilmente. Então, aqui tem pelo Deus que eu não acredito. Eu consigo dar uma aula de 5 horas só com esse trecho aqui. Mas eu vou tentar não fazer isso, porque tem muita coisa legal aqui. Qual é o ponto? Ou quais são os pontos? Quando nós assumimos essa responsabilidade de pegar o caderninho, escrever lá que é nossa, que vai lidar com a nossa própria existência, pode transparecer para quem vê de fora que esse sujeito que se apropria da própria vida estaria esquecendo as outras pessoas, os problemas do externo. Os problemas que ela cita aqui, eu acho essa expressão bem interessante, essa injustiça institucionalizada. Isso aqui, por exemplo, é o que diz sobre o racismo estrutural, como o racismo não é só o sujeito que está cometendo racismo, mas toda uma estrutura que leva esse sujeito a cometer o racismo. É algo mais complexo. Pois bem, esse indivíduo que assume a responsabilidade de si, especificamente aqui eu vou usar um conceito do Sartre para fazer isso ficar claro, ele também está assumindo a responsabilidade pelo outro. Por quê? Porque toda ação que eu tomo para mim, eu estou gritando para o mundo que eu entendo aquela ação como correta. Ora, se eu faço algo que eu acho que é correto, quem está do meu lado vai olhar para aquilo e, se me ver como algum tipo de referência, vai falar: putz, eu vou fazer aquilo também. Por que que filhos copiam pais? Eu sempre tive a memória, por exemplo, de chegar em casa e falar: foi meu professor que disse. Então, veja, você está tomando seu professor como referência. Você tem referências em outras pessoas. Portanto, as ações que você toma, as responsabilidades dessas ações inerentes ao seu movimento, influenciam outras pessoas. Portanto, a sua responsabilidade, que por hora você achou que era só sua, ela também é social. Então, se você está passando por um processo de desconstrução que lida com você, invariavelmente você também está lidando com o aspecto social. Portanto, se você está mudando você, fatalmente você está mudando o mundo também. É sobre isso. É sobre uma construção que não é só sobre você, é sobre outros. Então, essa sensação de que esse indivíduo que lida só com você, só com ele mesmo, estaria descolado da realidade, pelo contrário. A partir do momento que ele muda outros também. E nesse movimento, né, assumir a responsabilidade significa que, diante de barreiras, porque é o outro ponto, né, uma outra porta aqui, não é, não é que eu vou conseguir transcender e subverter tudo e resolver todos os problemas. Veja, terão barreiras, terão impeditivos. A gente nasce num mundo, e só o ato de nascer, a gente já nasce em impedimento, né? Pois bem, isso que está dado, que nos impede, eu não consigo subverter isto. Então, veja, assumir a responsabilidade significa que, diante de barreiras, ainda temos a capacidade de inventar nossa vida, de moldar nosso destino de formas que ampliem nosso bem-estar ao máximo. Aqui é o Sartre, tá? Mais uma vez, né? Eu acho que essa citação talvez seja fundamental para entender o que a Bel está querendo falar aqui.
Não importa aquilo que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, quer dizer, existirão coisas no mundo dadas que, é, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo concreto para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Eu nasci num contexto de vulnerabilidade social e dificilmente eu consigo transcender isto, no seu sentido material mesmo, só pelo querer, tá? É porque eu quero, né? Ou pelo esforço, não é tão simples. Mas eu posso me apropriar disto conscientemente, a gente já viu, o processo de consciência já passou aqui, então o processo de consciência é importante. Então eu preciso da consciência desse processo para fazer alguma coisa com isto. Eu posso negar, posso me revoltar, posso fazer posição fetal, o que é que seja, posso não fazer nada. Posso, inclusive, não fazer nada, até porque não fazer nada também é uma escolha. Mas veja, é me apropriar da coisa. Eu preciso me apropriar disso que está dado, disso que me escapa. Somente assim eu consigo fazer alguma coisa disso, mesmo que não seja nada. Mas é isso que ela está dizendo. Então, ainda temos a capacidade de inventar nossa vida, de moldar nosso destino de formas que ampliem nosso bem-estar ao máximo. Amplie nosso bem-estar ao máximo. Compreendo o que eu sou, o que eu desejo, e depois compreendo o que dá para fazer com isso que eu desejo. Especificamente, desconstruir aquilo que sabota, né? Aquilo que está no campo do auto-ódio, contrário do amor próprio. Então, eu estou reconstituindo o meu amor próprio. Aquelas definições que ela deu, né? Responsabilidade, confiança, justiça. Se a gente está pensando em relação ao outro, comece com nós mesmos. Então, se eu estou fazendo esse entendimento em relação a mim, eu vou ampliar o meu bem-estar ao máximo. Não absoluto, não tem absoluto, mas ao máximo. Porque eu sei o que eu quero, tenho amor próprio e posso me perguntar agora o que eu consigo fazer com isso que eu quero. Ela vai dar um exemplo na sequência do texto, deixa eu ver como está o meu horário. Ela diz assim: ó, muitas mulheres são casadas com homens que não as apoiaram quando decidiram investir em sua própria educação. A maioria dessas mulheres não abandonou os homens de sua vida. Elas desenvolveram estratégias construtivas de resistência. Uma mulher com quem conversei estava inibida porque seu marido trabalhava numa fábrica e ela se sentia desconfortável por ter mais educação formal que ele. No entanto, ela queria voltar ao mercado de trabalho e, para isso, precisava de uma pós-graduação. Ela fez a escolha de assumir a responsabilidade por suas necessidades e seus desejos, tudo que a gente está conversando, veja, acreditando que isso também melhoraria o bem-estar da família. Voltar a trabalhar aumentou sua autoestima e modificou a raiva passiva-agressiva e a depressão que ela havia desenvolvido como consequência do isolamento e da estagnação. Entretanto, tomar essa decisão e encontrar maneiras de realizá-la não foi um processo fácil. O marido e os filhos se mostravam desapontados quando a independência dela os forçava a aceitar mais responsabilidades em relação ao trabalho doméstico. No longo prazo, todos se beneficiaram, sem falar que essas mudanças fortaleceram a autoestima dela de maneiras que lhe mostraram como o amor próprio tornou possível estar disponível para os outros de um jeito construtivo. Ela estava mais feliz e todos ao seu redor também. Então, ela está dando um exemplo prático, de uma mulher que, dentro do seu processo, fez essa desconstrução. Inclusive, mais para frente, ela vai dar mais exemplos sobre isso. Fez esse processo de desconstrução e assumiu o próprio desejo. Encontrou essa região do amor próprio e, portanto, rompeu de algum modo aquilo que castrava, no amor próprio, toca o próprio desejo e banca o próprio desejo. Essa mulher, do exemplo, bancou o próprio desejo. E no exemplo da Bel, a vida melhorou para todo mundo. Tá? Pois bem, então, para fazer essas mudanças, ela precisou usar outro aspecto vital da autoestima, que é a autoafirmação, definida pelo Branden, lá naquele livro que ela cita, como a disposição de se posicionar em favor de si mesmo, de ser quem sou abertamente. Olha só, é a questão do desejo. Se posicionar em favor de si mesmo
de ser quem sou abertamente. Foquem nisto do desejo, isso que é o desejo. Porque esse indivíduo que se constitui longe do amor próprio, ele está sendo castrado por aquela coisa que julga. Se eu desconstruo e desconstruo essa coisa que julga, este eu que estava castrado se expressa. O eu que está castrado, que se expressa, é um eu que banca o próprio desejo. Então, a disposição de se posicionar em favor de si mesmo, de ser quem eu sou abertamente, de me tratar com respeito em todos os encontros humanos. Uma vez que muitos de nós fomos constrangidos na infância, o que leva este eu, essa outra parte de mim a me julgar, fosse em nossas famílias de origem ou em ambientes escolares, o curso de ação que comumente escolhemos para evitar conflitos era o padrão aprendido de seguir o fluxo e não fazer alarde. É que ela está dizendo. Esses que são constrangidos e acabam criando essa região que se julga, para evitar o conflito externo com quem possivelmente cria esse auto-julgador, essas pessoas só simplesmente fazem esse movimento de segue o fluxo, para evitar o conflito, para evitar esse desconforto. Pois bem, deixa eu ver para onde eu vou agora. Ela fala sobre o machismo logo abaixo. Ó. A socialização machista ensina as mulheres que a autoafirmação é uma ameaça à feminilidade. Aceitar essa lógica equivocada prepara o terreno para a baixa autoestima. O medo de ser assertiva costuma emergir em mulheres que foram treinadas para ser boas meninas ou filhas prestativas. Então, aqui ela está dando um exemplo dentro de um problema estrutural do machismo, de como essa construção acontece de um eu e uma coisa que julga. Então, veja, a socialização machista ensina as mulheres que a autoafirmação é uma ameaça. Então, a mulher que acredita nessa construção, que, ou melhor, é educada nessa construção, na vida adulta vai ter o conflito dela com ela mesma, porque ela foi educada assim, e ela entra num estado de sofrimento, porque, bom, o eu dela não se expressa, porque um outro eu desse estado de constituição leva ela a acreditar que aquele eu fundamental dela mesmo não pode se expressar. Ela não pode se mostrar. Porque ela está levando a ser acreditada que aquilo ameaça a feminilidade dela. Muito pelo contrário, né? Na verdade, quando ela se expressa de fato, ela vai se expressar pelo querer dela, e, enfim, aquilo é a própria subjetividade. Logo no finalzinho da 99, começa um novo item. A Bel vai dizer o seguinte, ó. O movimento feminista realmente ajudou as mulheres a compreender o poder pessoal que se adquire com uma autoafirmação positiva. Então, ela faz uma referência ao movimento feminista no sentido de uma construção política em torno de promover esta autoafirmação positiva em torno disso que castra. Especificamente, isto que castra, que vem do machismo, da misoginia e do sexismo. Inclusive, ela vai dar exemplo logo abaixo. Ó. Mulheres bem-sucedidas que ainda sofriam de auto-ódio internalizado invariavelmente agiam de formas que minavam suas realizações. E, caso a pessoa bem-sucedida que sofre de auto-ódio não tenha se sabotado, ela pode ter vivido num desespero particular, incapaz de dizer aos outros que o sucesso não põe fim, de fato, à falta de autoestima. Então, ou seja, ela começa esse item falando da importância do feminismo para levar a autoafirmação positiva. Por quê? Porque as mulheres que não constroem essa autoafirmação positiva e, portanto, não passam por esse processo que nós desenvolvemos até aqui, de olhar para o caderninho, de se desconstruir, enfim, de chegar numa região do próprio desejo, né, do eu de fato, essas mulheres, então, a Bel até citou, elas podem até ser bem-sucedidas. Só que nesse processo, que se não houve desconstrução e, portanto, ainda sofreu de auto-ódio internalizado, mesmo com sucesso material, por exemplo, invariavelmente agiam de formas que minavam suas realizações. Então, essas mulheres que tinham realizações profissionais, elas poderiam se sabotar. De algum modo, na construção de vida delas, se sabotar. E a Bel continua.
E caso a pessoa bem-sucedida que sofre de auto-ódio não tenha se sabotado, mesmo se ela não tenha se sabotado, no mínimo ela fica em sofrimento interno. Ela pode ter vivido num desespero particular, incapaz de dizer aos outros que o sucesso não põe fim, de fato, à falta da autoestima. Ela continua: para complicar as coisas, as mulheres podem sentir necessidade de fingir que amam a si mesmas para projetar confiança e poder para o mundo exterior. E como consequência, sentirem-se num conflito psicológico, desconectados do seu eu verdadeiro. Então, basicamente, ela citou a importância do movimento feminista nesse processo de autoafirmação e deu exemplos, né, de mulheres que, dentro desse contexto, que não tocaram nessa autoafirmação, se sabotam, se não se sabotam, estão em sofrimento. Porque mesmo que tenham sucesso, internamente há o conflito do eu e do outro que julga. Né? Então fica essa coisa interna não desconstruída, mesmo que ela tenha sucesso, ela está em sofrimento. Por fim, nossa, tem muita coisa para falar. Já são 9h20, socorro. Vou estender só um tiquinho, tá? No item seguinte, página 101, ela diz assim, ó: não por acaso, viver com propósito é o sexto elemento da autoestima. Então aqui o propósito aparece explicitamente. Propósito, sentido da vida. Aquilo que eu faço da existência. É preciso propósito. De acordo com Branden, isso implica assumir a responsabilidade de criar objetivos conscientemente, de identificar as ações necessárias para alcançá-los e garantir que nosso comportamento está alinhado com nossos objetivos e prestar atenção ao resultado de nossas ações para que vejamos se elas estão nos levando aonde queremos ir. Então, o propósito aqui é justamente um, um espectro da fantasia. Preciso fantasiar, né? Preciso projetar. Fantasia aqui não no sentido de mais, tá? A fantasia demais se descola da realidade. Nem de menos também, porque, bom, você não tem afeto se você não está fantasiando também. Então, é um equilíbrio. Um equilíbrio que você vai projetar na sua vida. É preciso fazer esse movimento. Implicar com a responsabilidade de criar objetivos conscientemente e identificar ações necessárias para esses projetos. A vida só faz sentido se tiver isto. Eu preciso fazer esses movimentos. E aí, a Bel vai numa direção interessante. Ficou muito legal esse pedaço aqui, que é a dimensão do trabalho. Olha só. A maioria das pessoas se preocupa em viver com propósito quando se trata da escolha profissional. Infelizmente, muitos trabalhadores sentem que têm pouquíssima liberdade de escolha em relação à profissão. A maioria das pessoas não cresce sabendo que o trabalho que escolhemos terá grande impacto em nossa capacidade de ter amor próprio. Então, olha só o que ela está dizendo. Olha só que dinâmica interessante. A maior parte das pessoas não vai trabalhar com o que quer. E aí, olha só como ela constrói isso. O trabalho ocupa muito do nosso tempo. Fazer um trabalho que odiamos ataca a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Compreender o argumento? Veja, muitos de nós projetamos nossa relação profissional. Muitos de nós, ou melhor, o trabalho ocupa boa parte do nosso tempo de vida. Então a gente projeta o nosso trabalho e a gente trabalha muito na vida. E a maioria de nós não vai trabalhar com o que quer. Fodeu. Entenderam? A construção. Porque se a gente projeta o trabalho, se a gente trabalha muito, se ocupa muito o nosso tempo, e se estamos trabalhando com regiões que não gostamos, deu ruim. Fazemos um trabalho que odiamos e isso ataca a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Sabe quem falou isso? Marx, lá no Capital. Ele vai dizer: o trabalho deveria ser a expressão da subjetividade do indivíduo. Só que no capitalismo, o trabalho não é a expressão da subjetividade do indivíduo. No capitalismo, o trabalho é explorado. O trabalho é alienado do sujeito. Porque no capitalismo só é possível concentrar capital na mão de poucos se eu explorar muito dos muitos trabalhadores.
Compreende, né? Quer dizer, só tem muito num polo, só tem poucos tendo muito. Repito, ó, só tem poucos tendo muito, burgueses concentrando capital, se muitos trabalhadores forem explorados. Então, o trabalho ocupa muito de nosso tempo. Fazer um trabalho que odiamos ataca a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Aí vocês poderiam pensar, pô, então se o problema é o trabalho, né, se o Marx já disse lá atrás, bora tomar os meios de produção e fazer a revolução. Seria a solução. Aí, né, os meios de produção socializados, todo mundo poderia trabalhar, de certo modo, com o mínimo de dignidade possível, mas não é nessa região que a Bel vai resolver o problema. Pelo menos não a priori. Ela vai para um lado um tanto quanto utópico, eu acho. Mas é um lado, tá? Aí vai depender se vocês abraçam ou não. Primeiro, olha só o que ela diz, ó, na página 102. A maioria dos trabalhadores não pode fazer o trabalho que ama. O que que dá para fazer então? Se o processo de revolução não é possível, a gente já viu que não é, ou melhor, não é que a gente já viu que não é. A gente já viu que a Bel não trabalha com o processo de desmontar a estrutura pela estrutura. Que isso é quase impossível, né? Ela vai trabalhando no aspecto de formiguinha. Ou seja, então, a revolução, ela meio que deixou de lado, enquanto revolução, enquanto desestruturar uma coisa pela estrutura. O que que ela, olha só a resposta dela, bem Camus, bem subir a pedra, ó. Contudo, todos podemos aprimorar nossa capacidade de viver com propósito, aprendendo como experimentar satisfação em qualquer profissão que desempenhamos, mesmo que seja ruim. Encontramos essa satisfação ao nos comprometermos totalmente com o trabalho que temos, seja qual for. Seja qual for, o trabalho está ruim, se compromete com ele. É preciso imaginar Sísifo feliz. Tem uma pedra para subir? Eu vou subir essa pedra. Eu vou ser o melhor subidor de pedras que já foi criado na face da Terra. A plaquinha de funcionário do mês será minha. Olha só a primeira resposta que a Bel dá. Aqui é a revolta do Camus, é uma banana para o destino. Porque, veja, tem coisa que não dá para subverter na estrutura da coisa. Se eu não vou conseguir trabalhar com o que eu quero, se eu não consigo determinar nem o tamanho da minha pedra, se ela vai subir, quando ela estiver lá em cima, ela vai cair de novo, se eu vou ter que subir isso, bom, vamos subir então essa pedra. Vamos fazer a limonada do limão. Essa é a primeira resposta que ela dá. Então, fazer bem o trabalho, ainda que não gostemos do que estamos fazendo, suscita um sentimento de bem-estar, mantém nossa autoestima intacta. É mais ou menos. Isso é muito louco. É mais ou menos assim. Sabe aquele chefe chato pra caralho? Sabe? Fica no seu pé, né? Você tá trabalhando, você não queria estar ali, né? Você já não queria estar ali, ele tá lá, né? Tá lá porrinhando, enchendo o saco, e aí você faz o melhor trabalho possível. O chefe que queria que você surtasse, mas você fez o melhor trabalho, né? Talvez você está dando uma banana para ele. É um pouco disto. Ah, se é possível ou não, ou melhor, se é possível imaginar Sísifo feliz, porque Sísifo não é feliz. Ser feliz fazendo um trabalho que você não quer? Ah, não tem jeito. Mas é preciso imaginar Sísifo feliz. Tá? É o que dá para fazer. Só que ela não fica só nisso, não. E aí que fica um pouco mais utópico a coisa. Lá na página 103, ela diz assim, ó. Ela vai desenvolvendo o texto, mas ela vai dizer assim, ó. Sempre que possível, é melhor procurar o emprego que amamos e evitar um que odiamos. Pô, Bel, no capitalismo é um pouco complicado, né? Porque as pessoas precisam botar comida na mesa. Mas eu entendo ela. Seria o ideal, né? No mundo ideal, seria sempre que possível, é melhor procurar um emprego que amamos e evitar um que odiamos. Ah, me fala aqui. Nós somos 17 aqui agora. Vocês todos trabalham com o que querem? Fala a verdade. Não precisa falar, não. Fica só na cabeça se não quiser falar. Você trabalha com o que quer? Compreende a coisa? Então, sempre que possível, tentem arrumar um emprego que ama e evitar o que odeia. Mas antes ela disse no sentido do Camus, no primeiro movimento. Fazer o melhor possível com o trabalho que tem, independente do trabalho que se tem. Num segundo momento, tente procurar um bom emprego, para evitar a dor de cabeça.
Aí ela continua. É comum que os trabalhadores acreditem que, se sua vida doméstica for boa, não importa que eles sintam desumanizados, explorados no trabalho. Né? Então, aqui ela vai desenvolvendo o argumento. Se eu consigo, mesmo que eu tô lá, estrupiado, que o capital esteja me explorando, mesmo que isso esteja acontecendo, se dentro de casa tiver ok, beleza. Beleza. Ela continua. Muitos empregos, mesmo assim, mesmo que seja possível, o que ela vai dizer, mas na verdade não é assim. Né? Muitos empregos corroem o amor próprio porque exigem que os funcionários provem seu valor constantemente. Indivíduos insatisfeitos e infelizes no trabalho trazem essa energia negativa para dentro de casa. Então, esses que acreditam utopicamente que se eu for explorado lá, mesmo que a minha casa esteja bem, tá tudo bem. A Anabel tá dizendo, não vai ter jeito, amigo. Se você for explorado lá, você vai trazer essa coisa que dói para dentro de casa também. Sua vida não vai estar boa. Você não vai ter como imaginar se você for feliz nessa construção. Né? Indivíduos insatisfeitos, infelizes no trabalho, trazem essa energia negativa para dentro de casa. Então, e aí é onde que ela vai para o auge do idealismo, na minha percepção. Olha só o que ela diz na página 104. Interessante, ó. Pessoas que não fazem parte da força de trabalho remunerada, mulheres e homens que realizam trabalho doméstico sem receber, assim como todas as outras pessoas desempregadas e satisfeitas com isso. Então veja aqui, há um aspecto de consciência, de satisfação com essa construção. Então você faz o trabalho doméstico porque você quer, tá? Você quis ser dono de casa. Você está desempregado, você quer estar desempregado. Tem consciência. Embora não sejam recompensadas com um salário, seu dia a dia frequentemente lhes oferece mais satisfação do que se trabalhasse em um emprego bem pago num ambiente estressante e desumanizante. Donas e donos de casa satisfeitos, as mulheres e os raros homens que escolheram ficar em casa, têm muito a ensinar a todos nós a respeito das alegrias que vêm da autorrealização. Eles são seus próprios chefes, estabelecendo as condições de seu trabalho e a medida de suas recompensas. Mais que qualquer um de nós tem liberdade para desenvolver um modo de vida correto. Então veja, aqui ela vai numa direção do indivíduo que pode escolher. No ideal seria isto. A gente espera que seja isso, mas sinceramente, a gente pode escolher, gente? A gente ainda não está numa dimensão do pode escolher. A gente está numa dimensão do eu preciso botar comida na mesa dentro de casa. Né? A maior parte das pessoas, se a gente pegar os dados do Brasil, por exemplo, a última vez que eu vi algo do tipo, 70, 80% da população brasileira ganha até um salário mínimo e meio. Você acha que as pessoas escolhem ganhar um salário mínimo e meio? Se elas pudessem, elas teriam mais dignidade material de vida. Então, eu entendo aqui a Abel, dentro dessas construções do trabalho aqui, é o ideal, tá? Seria ideal que fosse assim. Porque se de fato fosse assim nesse mundo ideal, a gente teria de fato pessoas com mais prazer existencial, né? Então, talvez, na minha percepção, a resposta do Camus é mais interessante, na hora que ela diz ali, ó, sobe a pedra. Por enquanto é o que dá para fazer, sobe a pedra. Se eu hierarquizaria assim, ó. Primeiro, sobe a pedra. Infelizmente, não tem muito o que fazer, a vida é um absurdo. Então tenta fazer a limonada do limão. Aí vai avançando. Mas, se você conseguir escolher o trabalho, beleza, que é a segunda que ela coloca lá. Sempre que possível, é melhor procurar um emprego que amamos e evitar um que odiamos. Então, se der para escolher, beleza, já é um passo adiante. No primeiro movimento, caminhe. Abraço absurdo. Se já dá para dar um passo adiante, já escolhe o emprego. Um passo mais adiante ainda, se der, não trabalha não, que é o aspecto do desempregado, daquele que não quer fazer nada, mas está consciente da coisa. Se aqui for possível, né, que seja possível, né, quando ela diz, né, eles são seus próprios chefes, estabelecem as condições do seu trabalho e a medida de suas recompensas. Mais que qualquer um de nós, tem liberdade para desenvolver um modo de vida correto. E ela fecha.
Muitos de nós não aprendemos na juventude que nossa capacidade de amar a nós mesmos seria moldada pelo trabalho que fazemos ou que o trabalho aumenta nosso bem-estar. O Marx já havia dito, né? O indivíduo que expressa a própria subjetividade no trabalho, existencialmente, ele vê que a vida faz sentido, né? O Marx até fala, né? O objeto produzido no trabalho é a extensão do eu, né? E, portanto, o objeto do trabalho se realiza em relação àquele eu. Não surpreende que tenhamos nos tornado uma nação onde muitos trabalhadores se sentem mal. Empregos deprimem o espírito. Em vez de aprimorar a autoestima, o trabalho é percebido como um fardo, uma necessidade negativa. Então, aqui é o que o capitalismo faz, na verdade, né? Veja, empregos deprimem o espírito. Em vez de aprimorar a autoestima, o trabalho é percebido como um fardo, uma necessidade negativa. Por quê? Porque no capitalismo o trabalho é alienado. A maior parte daquilo que o sujeito produz não fica com ele. Portanto, ele só sobrevive, ele não vive. Se ele só sobrevive, se ele tem dignidades de uma perspectiva material, se ele tem baixa dignidade existencial, não tem como falar de um indivíduo que não consiga ter amor em relação a si, né? Já que ele não consegue nem se realizar no próprio trabalho. É isso que ela está dizendo. Né? Não surpreende que tenhamos nos tornado uma nação onde muitos trabalhadores se sentem mal. Se boa parte daquilo que eles fazem na vida, que é trabalhar, eles não fazem, eles não se expressam subjetivamente. Bom, aí eu fecho a, a nossa aula de hoje, páginas 106 e 107. Eu vou ler o primeiro e último parágrafo para fechar. Na 106, o primeiro parágrafo diz assim: ó, de todos os capítulos deste livro, este foi o mais difícil de escrever. Quando falei com amigos e conhecidos sobre amor próprio, fiquei surpresa em ver que muitos de nós se sentem inquietos diante dessa noção, como se a simples ideia implicasse narcisismo ou egoísmo demais. Todos nós precisamos nos livrar de ideias equivocadas a respeito do amor próprio. Então, quer dizer, ela está dizendo aqui que amor próprio não é egoísmo, não é narcisismo. Na verdade, é o contrário, né? Quer dizer, é a questão da responsabilidade social. O amor próprio vai fundamentar um sujeito que vai conseguir amar aos outros. Então, é exatamente o contrário. E aí ela fecha o capítulo dizendo: em um mundo ideal, todos, aqui fica explícito, né? Todos aprenderíamos na infância a amarmos a nós mesmos. Só que não foi assim, né? Criados em famílias disfuncionais, fatalmente a gente reproduz essa disfuncionalidade. Cresceríamos seguros de nosso valor e merecimento, espalhando amor aonde quer que fôssemos, deixando nossa luz brilhar. Se não aprendemos o amor próprio na juventude, ainda há esperança. A esperança aqui, no caso, é a desconstrução. Né? Se a gente não aprendeu na infância, enquanto adultos, vamos fazer isso aqui que a gente está fazendo. Trocar a ideia, falar de filosofia, no caso aqui, falar sobre os conceitos de amor, lendo a Bell Hooks, desconstruir, para que aí sim nós vamos ensinar as crianças do nosso redor. E aí, de fato, no mundo ideal, as coisas vão se dando. A luz do amor está sempre em nós, não importa quão fria esteja a chama. Ela está sempre presente, esperando uma fagulha que o inflame, esperando que o coração desperte e nos leve de volta para a primeira lembrança de ser a força da vida dentro de um lugar escuro, esperando para nascer, esperando para ver a luz. Eu queria ter falado de um tanto de coisa, eu sinto que eu atropelei algumas coisas, nós já estendi horrores aqui. Eu vou passar para vocês, deixa eu até interromper a minha marcação aqui, que eu vejo todo mundo. Quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Se quiser retomar algum ponto que eu pulei, porque realmente tinha muita coisa legal nesse capítulo, fiquem à vontade. Ou eu falei demais, atropelei tanto que tá todo mundo meio assim, né? Onde eu tô, o que que eu tô fazendo, o que que tá acontecendo aqui. Então tá bom. Então eu espero que vocês estejam bem. Olha só, hoje não tem jabá, não. Fecho com vocês neste capítulo. Daqui a 15 dias, nós vamos entrar dentro de um conceito de amor que transcende,
a partir de uma espiritualidade, e espiritualidade não significa necessariamente religião, né? Então a gente vai falar sobre o quinto capítulo, é espiritualidade, o amor divino. Promete também, né? Tem muito tema bom aqui. Qualquer dúvida, você sabe, meu WhatsApp fica à disposição e a gente se vê daqui a 15 dias, beleza? Um abraço para vocês, boas reflexões. Até breve. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Não, vai ser quarta. Mudamos, eu vou falar lá no grupo. Ah, é. Verdade, Então, verdade, a partir de verdade. hoje é quarta. Tá. Valeu. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.